Amém. Vos saúdo com a graça e a paz, né, Jonatas? Amém, igreja? Muito grato a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu quero dividir com vocês, compartilhar com vocês algo que o Senhor falou para mim no coração. Eu creio que seja a vontade dele que seja dito hoje, seja compartilhado hoje. Nós vivemos dias estranhos, né? Dias inusitados, dias que nos pegam às vezes de sobressalto. Mas em cada um desses dias nós podemos com sensibilidade ver o conduzir do Espírito Santo, o conduzir do Senhor em nossas vidas. Eu falo sempre, quem anda comigo sabe, e é gostoso saber que o Senhor tem cuidado de nós. As circunstâncias só nos levam a crer mais, as circunstâncias só nos levam a acreditar mais, a saber que Ele é Deus, a saber que cada uma das suas promessas tem se cumprido, a saber que nós estamos no colo do Papai. Amém, igreja? Amém? Bancos vazios não querem dizer igreja vazia. Escrevam isso. Em toda a história, todas as vezes, aleluia, que os bancos ficaram vazios, a igreja se fortaleceu de uma maneira tremenda. Aleluia, 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 aleluia. E como eu disse para alguns irmãozinhos, toda e qualquer tempestade passa. Toda e qualquer tempestade passa. Amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A gente vai falar um pouquinho nessa noite sobre fé. Nós veremos nessa noite um pouquinho do que Jonas falou, quando falou sobre Pedro. Nós veremos nessa noite também um pouquinho sobre Abraão. Nós veremos nessa noite um pouquinho sobre aquela mulher do fluxo de sangue. E eu acho que nós vamos ter algumas deduções a partir da vida desses discípulos. Aleluia. Que venceram. Aleluia. Aleluia. A palavra diz o seguinte, você já abriu sua Bíblia? A palavra diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vou repetir o versículo. O que é fé, amados? O que é essa palavra tão pequenininha e de grandiosa expressão que a Bíblia fala? Fé, ela é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Interessante que o livro de Hebreus, ele nos fala muito sobre fé. Ele vai relatando ali, Hebreus 11, vai relatando ali que fulano fez tal coisa pela fé, fulano recebeu a bênção pela fé, cicrano recebeu a bênção pela fé, fulano venceu pela fé, e tem alguns relatos. Começa assim: os antigos receberam bom testemunho, pela fé os antigos receberam bons testemunhos. Nós lembramos de como viveram os apóstolos, de como viveram aqueles homens que dedicaram a vida ao Senhor Jesus. Pela fé, eles alcançaram a promessa. Aí você fala, você está falando de quem, Cláudio? Dos 12? Quem conhece o quarto de guerra sabe que eu tenho uma janelinha que tem a morte dos 12 apóstolos. Aleluia. E tirando João, que também não teve uma vida assim tão tranquila, você questiona, alcançaram quais promessas? Eles morreram, uns crucificados, outros morreram ao fio da espada, outros morreram decapitados, outros morreram apedrejados. Promessas alcançadas? Sim. Todas as promessas foram alcançadas. E você vai ver que promessas nós estamos falando. O texto em Hebreus 11 continua: entendemos que o universo, pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Nesses dias nós estamos estudando Gênesis e nos deliciando com a criação. Nós nos deliciamos pela fé. Essa pequena palavra nos impulsiona a acreditar na vírgula e na antivírgula que está escrita na Bíblia. Amém? A palavra ainda diz aqui em Hebreus: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Ainda fala, pela fé Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte.
Pela fé, Noé construiu a arca em um terreno distante quilômetros de qualquer braço de rio, de qualquer mar. Pela fé, ele construiu uma arca. E por final aqui no meu relato, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e saiu da sua terra. Tudo isso, amados, foram homens que são dignos de honra, porque pela fé viveram. E pela fé morreram. Exceto Enoque, que foi transladado para o Senhor, não experimentou a morte, todos os demais, os túmulos existem. Alguns a história já comprovou. Que fé interessante é essa? Que não nos livra da morte. A fé é para nos livrar da morte, a fé é para nos livrar da dor, a fé é para nos livrar do sofrimento, a fé nos leva a obter as promessas. Que promessas são essas? Se você é novo na fé, se você é novo convertido, talvez você esteja assim pensativo. Se você já é maduro na fé, você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou comentando agora. Eu queria voltar agora para um texto onde Jesus anda sobre as águas. Jonatas falou aqui sobre andar sobre as águas, né? Que Pedro seduziu a Jesus a andar sobre as águas, talvez, né? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 14, 22 e até o 33. Nós vamos ver a expressão da fé nesse texto. A gente vai ver a expressão da fé nesse texto. E aí nós vamos ver esse texto, ler esse texto. Eu peço que coloque lá, Mateus 14, vai ser do versículo 22 ao 33. Pode ser na NVI. Pronto, eu vou ler com vocês. Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, primeiro Jesus faz a multiplicação de peixes, faz algumas coisas. Então, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus fala: venha. Jesus respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ô glória! Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Aleluia, aleluia! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Aleluia! Quando entraram no barco, o vento cessou. Aleluia! Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. Aleluia, amados, aleluia. Quantas vezes nós somos homens de pequena fé. E eu queria fazer uma reflexão sobre esse texto com vocês, para a gente entender o que seria uma pequena fé. Se Jesus falou um homem de pequena fé, há uma possibilidade de existirem homens de grande fé. Amém ou não amém? Amém. No versículo 26, vamos começar analisando o versículo 26. Quando viram Jesus, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Amados, fé e medo é uma mistura heterogênea, não combina fé e medo.
Fé e medo não combinam. Se teu coração está com medo, tua fé se apequena. É possível se apequenar-se na fé. É possível, sim. Às vezes nós declaramos para nós mesmos, não, eu creio, eu sou assim, eu tenho a fé inabalável. Talvez eu mova até os montes, mas na hora que somos tomados pelo medo, tomados pelo terror, nossa fé fica menor do que o grão de mostarda. Isso aconteceu com Pedro. Pedro desceu do barco porque teve fé. Confesso para você que sair de um barco, pense, o barco deve ter mais, no mínimo, uma alturazinha dessa, né, uma canoazinha, né? Pense passar a perna em um mar, levado pelo vento, pisar para sentir algo sólido em algo que não é sólido, a água é líquida, sentir firmeza, fala, e agora, vai? Vou. Jesus falou, pega outra perna e coloca, e vai em direção a Jesus. Pedro teve fé. Pedro teve fé. Versículo 27, Jesus tenta tirar o medo de Pedro, e por isso que ele se move. Jesus fala, coragem, sou eu, não tenha medo. Ele conhecia a voz de Jesus. Quantas e quantas vezes nós que conhecemos a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus, receamos em ir em direção a Ele? Porque temos medo do ambiente, temos medo das circunstâncias. E às vezes nem ousamos em pedir a Ele, se é Tu mesmo, manda que eu vá ao Teu encontro. Muitas vezes nós, tão somente aterrorizados, amedrontados, nos calamos e fugimos. Não temos nem coragem de pedir, Pai, é Tu mesmo que está mandando? Quantas e quantas vezes nós somos desafiados no nosso cotidiano, desafiados nos nossos trabalhos, desafiados nos nossos estudos e temos medo de perguntar a Deus, perguntar a Jesus, perguntar ao Espírito Santo se é Ele mesmo que está mandando, se é Ele mesmo que está falando. E recuamos. O versículo 28 e 29, Pedro desce daquele barco, anda em direção a Jesus e afunda. O que é que levaria um homem que teve fé o suficiente para sair da segurança de um barco e se lançar ao mar e caminhar acima das ondas e do mar e de repente afundar? A fé falha. A fé falha. Amados, a fé genuína não necessita de provas. Quando Pedro se pergunta ao Senhor, se és Tu, ele já tinha ouvido a voz. Jesus já tinha dito, coragem, sou eu, tenham calma, tenham paciência. Pedro não reconheceu a voz, porque o medo tomava conta do coração dele. Ele preferiu acreditar em um fantasma do que acreditar na voz do Mestre. Amados, a fé genuína não necessita de provas. Essa é a beleza da fé. A fé genuína não precisa que alguém te prove nada. Aleluia. A fé genuína, ela é alimentada pelo caráter de Jesus, nesse caso. Pedro precisava uma prova que Jesus era Jesus. Loucura, né? Andava com aquele homem, conhecia, por como Jonas falou, João Batista já havia apresentado. Ele conhecia, ele sabia de coisas daquele homem, mas não reconheceu a voz que mandava que ele viesse. Tinha passado a tarde toda, tinha visto multiplicação de peixe, multiplicação de pães, 5.000 pessoas sendo alimentadas, mas não reconheceu a voz daquele que falava com ele constantemente. A fé de Pedro era uma fé pequena, porque precisava acreditar em evidências. Pedro precisava acreditar que no poder e no milagre de Jesus, naquele instante da vida. Depois Pedro é transformado. Aleluia.
Agora eu queria fazer um paralelo lá com Marcos 5,34, com a mulher do fluxo de sangue. E vocês vão ver que existem semelhanças na situação de Pedro e na situação da mulher do fluxo de sangue. Marcos 5,34. Marcos 5,34. Então, pronto. Pode voltar um pouquinho, é no início. Volta um pouquinho, que eu não anotei aqui. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Marcos 5. Marcos 5. Começa no 25. Começa no 25. Uma multidão está cercando Jesus. E nessa multidão tem uma mulher. Essa mulher, ela sofre de uma hemorragia intensa já fazia 12 anos. E a cultura judaica tinha um detalhe. A mulher, enquanto ela estivesse no período de menstruação dela, enquanto ela estivesse com o seu sangramento, ela não podia tocar em ninguém, nem ser tocada por ninguém, porque todo aquele que a tocasse, ou que ela tocasse, seria uma pessoa imunda, segundo a lei judaica. Precisaria de purificação. Ou seja, essa mulher viveu só por 12 anos. Essa mulher foi excluída da sociedade, excluída de meios sociais, excluída de relacionamentos por 12 anos. Versículo 25. No meio da multidão, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente, olha a palavrinha se de novo, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Pode adiantar? No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, Senhor, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, aleluia, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Dá sequência, por favor, 34. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Aleluia. O que nós podemos ver nessa situação dessa mulher, da mulher do fluxo de sangue? Versículo 25, 12 anos impura, 12 anos solitária, 12 anos abandonada, 12 anos como uma leprosa, à margem da sociedade. Não havia mais nenhum recurso para aquela mulher. Nenhum recurso para aquela mulher. Nada mais. Todos os médicos foram procurados, curandeiros foram procurados, médicos foram procurados, tudo que era possível. É aquela pessoa que passa na praça e ouve uma simpatia, pelo amor de Deus, eu vou tentar um chá, vou tentar. Tipo o que a gente está vivendo nesses dias. Nesses dias a pessoa fala, é chá de erva doce, todo mundo corre para tomar o chá de erva doce, é ivermectina, todo mundo toma, todo mundo toma, todo mundo toma. Aquela mulher já não tinha mais recurso. Versículo 28 é a grande sacada. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Aquela mulher, ela ousou em fé. Ela não tinha nada para dar para aquele mestre. Ela nem andava com Jesus. Ela sabia que Jesus era Jesus. Foi lá, tocou e foi curada. Mas essa mulher, amados, ela teve também medo. Pedro teve medo das ondas
e mesmo andando por sobre as águas, afundou. Por que aquela mulher teve medo que Jesus a descobrisse que tinha sido ela? Porque ela tinha medo de ser descoberta. Porque ela errou. Aquela mulher errou muito em estar na multidão. Aquela mulher não tinha o direito. Não tinha o direito de estar entre os homens, de estar perto de Jesus. Aquela mulher não tinha o direito de tocar no profeta de Deus. Ela era uma mulher imunda. Ela era uma mulher impura. Ela teve medo de falar assim, fui eu, sabe por quê, amados? Porque podia ser mal interpretada e podiam até apedrejá-la ali, ela perder a vida. Aleluia. Pedro também gritou por Jesus quando afundou, porque ficou com medo de perder a vida. Circunstâncias diferentes, não? Pedro, um pescador, como é que grita, afunda e grita, Senhor Jesus, me salva. Ele não sabia nadar? Será que um pescador experiente não sabia nadar? Ele não poderia, já que ele afundou mesmo, ele não poderia voltar nadando para o barco? Ou tentar nadar para o barco? Aleluia. Tal qual a mulher do fluxo de sangue. Naquele instante que afundou, Pedro reconheceu que não tinha nenhum recurso. Aleluia. Nem o que ele sabia era recurso diante de Deus. Nem o que ele administrava bem, que era a natação, que fazia parte do ofício dele, que possivelmente ele sabia desde criança, não mais era recurso que ele queria usar. Aleluia. O caminho na fé, amados, é um caminho de aprendizado. O caminho na fé é um caminho crescente, acumulativo, onde as experiências, se você está em Cristo, as experiências não vão te afastar do propósito. As experiências, as adversidades, tudo vai te empurrar para o propósito. Pedro ter afundado naquele instante, empurrou Pedro para clamar a Jesus. Ele não precisava ali de um Jesus miraculoso, de um Jesus poderoso. Ele precisava de um Jesus tão somente que estendesse a mão. E Jesus o fez imediatamente. Sabe por quê, meus amados? Toda vez que você não tiver recurso, toda vez que você olhar para o lado e você pensar assim, eu não consigo, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não tenho como, Senhor, e você olhar para os céus e clamar a Ele, Ele vai responder. Aleluia, aleluia, aleluia. Não necessariamente com o que você quer ouvir, mas sempre com o que você precisa ouvir. Amém? Aleluia. Aquela mulher do fluxo de sangue também teve medo. Ela não quis se expor. Meu Deus, será que eu vou perder a bênção? Será que Ele vai retirar de mim a unção que Ele deu? Porque de maneira ilícita eu toquei no manto desse profeta. Aleluia. Mas ela colocou o medo no lugar que ele deve estar. O medo deve estar esmagado embaixo dos pés. Aleluia. Porque quem é o nosso Senhor é Jesus, o Cristo. Aleluia, Ele tudo pode, e nós podemos nele, tanto experimentar a alegria quanto a dor. Nele nós podemos experimentar a pobreza e a riqueza. Nele nós podemos experimentar, aleluia, a solidão e as amizades. Porque Ele que nos completa. Porque somos dele. Aquela mulher, quando ela se expõe junto à sociedade, ela estava pronta para tudo. Ela estava pronta para o julgamento da sociedade. Amados, se você às vezes esconde o seu medo, foge da presença do Senhor, porque você não sabe como vão te olhar, faça tal qual a mulher do fluxo de sangue. Não se preocupe com a multidão. Mas se preocupe com aquele que te pergunta, quem me tocou? Aleluia, 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 aleluia,
Aleluia. Somente a fé, amados, somente a fé. A fé, amados, é revelada quando os desafios são maiores que a razão. Muitas e muitas vezes nós caminhamos em ambiente... O homem tem essa tendência, o cérebro vai trabalhar para isso, para que nós andemos sempre em locais seguros. Mas a sua fé no Senhor vai ser revelada quando o desafio suplantar a sua razão e a sua condição de resolvê-lo. Tal qual Pedro, quando afundava, tal qual aquela mulher, quando perecia. A fé, ela é revelada, mas ela tem que permanecer. E eu te digo, a fé permanece quando não está alicerçada no poder de Deus. Muitos creem em Deus até que, têm fé até que sejam frustrados, até que um sonho, um pedido, uma oração não seja contemplada pelo Senhor. É uma fé condicional, uma fé de fato que não é fé. A fé, ela só permanece quando não está alicerçada no poder de Deus, mas no caráter de Deus. Você não vai crer que Deus é poderoso, por isso você vai crer. Ele é poderoso? É, mas você tem que crer no caráter do Deus poderoso. Eu li um autor que falou uma coisa linda, maravilhosa. Ele falou o seguinte: amados, Satanás está aí na terra, lutando contra o povo de Deus, lutando contra o poder de Deus. Vocês acham que se Deus quisesse destruir Satanás com poder, ele teria uma pequena dificuldade? Nenhuma. Mas Deus vence Satanás pelo caráter dele. É lindo, essa frase foi linda e maravilhosa. E você lê na Bíblia, o que é que Deus revela? O caráter. Aí vem Jesus, encarna, vem à terra, e o que Jesus revela? O caráter do Pai. Deus não precisa, aleluia, de mostrar poder. Deus não precisa de dar milagres para transformar a minha vida e a tua vida. Deus não precisa do sobrenatural, porque Ele tem o caráter de Deus. O caráter perfeito, o caráter que nos apaixona, o caráter que nos impulsiona em fé. Amém? Aleluia, aleluia. Características da fé que permanece, amados. Primeiro, é uma fé que lança fora o medo. Lança fora o medo. Nós estamos vivendo dias assim apreensivos, alguns um pouquinho mais apreensivos do que outros. Eu convido a você, discípulo do Senhor, a não temer. Não temer. Ah, Cláudio, você quer que eu não use máscara? Não estou falando isso. Ah, Cláudio, você não quer que eu use álcool gel? Não estou falando isso. Mas eu quero que você confie no caráter de Deus. Eu quero que você confie no Deus que guarda a sua vida. Eu quero que você confie no Deus que mais que guarda, que controla a sua vida. Eu quero que você confie no Deus que tem preparado para você lugar. E aí sim, amados, você pode usar máscara, pode usar o que você quiser. Tomar a 4ª, 5ª, 6ª, milésima dose. Contanto que você confie no Deus que cura. No Deus que sara, no Deus que livra, no Deus que perdoa, no Deus que ama. Amém? Aleluia. Verdadeira fé lança fora o medo. Se você passa por algum instante de medo, de terror, ore. Fale, Senhor, seja honesto. Faça igual a mulher do fluxo de sangue. Se mostre. Olha, Senhor, fui eu. Olha, Senhor, fui eu que toquei. Eu não podia nem te tocar, mas fui eu que toquei. Eu preciso de Ti. Eu te toquei, Senhor, porque eu não tenho mais recurso nenhum. Fala, seja honesto com Deus. A palavra diz que um coração contrito e quebrantado, Ele jamais despreza. Amém? Aleluia. A segunda característica da fé que permanece é a fé de quem sabe em quem tem crido. É o Senhor. Ele não é um Senhor. Ele é o Senhor de parte da tua vida? Não. Ele é o Senhor de toda a tua vida.
Você tem que ser ousado a ponto de saber que, falar tal qual Paulo, se eu morrer, é lucro. 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 Por quê, amados? Porque os profetas alcançaram a promessa, porque os discípulos que alcançaram a promessa, porque a promessa não está para esses dias. Nesses dias ele falou, vocês vão ter aflições, mas tem bom ânimo. Vocês vão ter dificuldades, mas tem bom ânimo, porque eu venci, e a minha vitória é a vitória de vocês. Tudo está sendo preparado para nós em um reino eterno. Em um reino eterno. Cada promessa vai se cumprir em nossas vidas em um reino eterno. Aleluia. Aqui estamos como servos a serviço do rei. Aleluia. E é interessante que, assistindo filmes assim da idade medieval, as pessoas tinham orgulho de servir ao rei, tinham orgulho de dar a vida por um rei humano, um rei cheio de falhas. E nós, discípulos, que o nosso rei é perfeito, que o nosso reino é eterno, não mais seríamos ousados em dar a nossa vida pelo nosso rei? Aleluia! Fé, amados, no caráter de Deus, sempre. Já estou concluindo. Eu queria fazer algumas reflexões com vocês. Aleluia! Algumas pequenas reflexões com vocês. Eu queria que você pensasse em quem você tem crido. Você tem crido, se o pessoal do som quiser subir, já fica à vontade, viu? Em quem você tem crido, amado? Você tem crido em medidas sanitárias? Você tem crido em estratégias humanas? Você tem crido em políticos? Você tem crido nessas coisas? São essas coisas que movem você planejar a tua vida? Ou você tem crido no propósito do teu Pai a respeito da tua vida? Ou você tem crido no Deus que cuida de você? Aleluia. Eu queria que você também pensasse nesse instante o que Ele te prometeu, amados. Talvez você ainda não se converteu, você está aqui, talvez você nem entenda isso, mas eu te digo, há promessas. Deus promete ao seu povo. O que é que Ele te prometeu? Ele te prometeu uma vida próspera financeiramente? Ele te prometeu uma vida de festas, orgias, alegrias insensatas, volúveis, fúteis? O que Ele te prometeu? Aleluia. Aleluia. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é justo. Completamente justo. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você fala isso com a sua boca ou você fala isso com seus atos? Porque muitas e muitas vezes nós falamos, a vontade do Senhor, vira um jargão, né? Um jargão. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Aí acontece qualquer coisa, você fica triste, aterrorizado, amedrontado, com o coração suspenso, o que há de acontecer se... Aleluia. Sabe o que é que há de acontecer se o Senhor vai em teu socorro? Vai em teu socorro. Quantas vezes? Sempre. Aleluia. Sempre o Senhor vai em socorro da ovelha. Sempre. Deus não foi à toa que deixou o pastor como exemplo dele. O pastor de ovelhas, amados. O pastor de ovelhas, Davi se lançou, um garoto de 14 anos, se lançou a lutar contra um urso por conta de uma ovelha. Aleluia, aleluia. A sua vida, amados, a sua vida tem peso de sangue para Deus. Aleluia, a sua vida tem peso de sacrifício para Deus. Ele não vai te abandonar.
Muitas vezes, ele faz o que você não quer, como eu já falei antes. Aí você acha, pô, Deus não está fazendo nada. Ele sempre está fazendo alguma coisa. Você que precisa muitas vezes ter sensibilidade no Espírito para ver onde Deus está e o que Deus está fazendo em sua vida. Aleluia. 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 Por fim, amados, eu quero dizer para vocês que Jesus é sempre o resgatador. Sempre, sempre, sempre. O pessoal do louvor pode subir, viu? Sempre o resgatador. Ele nunca, nunca vai abrir mão, aleluia. Ele fala uma palavra na Bíblia que os que o Pai o deu, ele jamais lança fora. Jesus sempre, sempre vai estar por perto na hora da angústia. Sempre Ele vai estar por perto na hora da necessidade. Sempre vai ser Ele que vai estender a mão. Aleluia. Todos nós tivemos circunstâncias na vida. Todos nós tivemos circunstâncias na vida. Umas talvez maiores, outras talvez menores, de casa em casa. Aleluia. Mas eu consigo enxergar, amados, quando eu era totalmente afastado do Senhor, momentos em que Ele cuidou de mim. Essa pessoa que fala com vocês agora não era para estar viva. Não é, Vanessa? Não era para estar aqui. Mas Deus cuidou de mim quando eu nem o conhecia de perto. Quando eu só conhecia Ele de ouvir falar. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo aquele mar, aquele barco onde eu estava, e eu sei que foi Ele. Aleluia. Não foi conhecimento, não foram amigos, não foram circunstâncias que... Sorte, nunca foi sorte. Foi sempre Deus. Foi sempre a misericórdia do Senhor. Se você olhar para a sua vida, meu amado, olha aí, tenta fechar o olho aí e lembrar. Fecha o olho aí agora. O pessoal está tocando aqui. Eu queria que você fechasse o olho e que você olhasse para trás na sua vida. Você fosse recuando 10 anos, 15 anos, 20 anos. Para naquela circunstância mais difícil. Para naquele dia que você pensou assim, ó, não tem mais chance. Para naquele dia onde você falou assim, ó, eu não tenho mais recurso. Para naquele dia onde você está completamente sendo sugado pelas águas. Para naquele dia. Olha aquele dia. Aleluia. 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 Olha aquele dia, amados. Olha aquele dia. Aleluia. Olha aquele dia. Olha, lembra da dor que você sentiu. Lembra do medo que você sentiu. Lembra do terror que você sentiu naquele dia. Lembra que você se sentiu só naquele dia. Sozinho. Aleluia. 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 Abre o olho e ouve esse louvor aqui. Abre o olho, levanta a igreja e louva esse louvor aqui. Louva esse louvor, porque naquele dia você não estava só. Naquele dia Ele cuidou de você. Naquele dia Ele fez você lembrar do sangue dEle na cruz. Aleluia. Mesmo que você não discernisse a cruz, mesmo que você não discernisse o sangue, mesmo que você não entendesse de ressurreição, Ele estava ali. Ele viu aquele momento. Ele se entregou por aquele momento. Ele estava ali te estendendo a mão, porque Ele é Deus, porque Ele tem caráter de Deus, porque Ele tem poder de Deus. Aleluia, aleluia. Vamos louvar, pessoal.